Pois bem, agora neste vídeo nós entraremos nas discussões relacionadas às áreas consolidadas, ou seja, aquelas que violaram a norma jurídica protetiva à época, que era o segundo Código Florestal, a Lei Federal 4.771 de 1965, e aí o atual Código Florestal convalidou, buscou o saneamento dessas pendências, dessas ilicitudes, exatamente com mecanismos que isentariam de responsabilidade, em especial responsabilidade administrativa e responsabilidade penal, aqueles que teriam, de algum modo, praticado infrações às áreas de preservação permanente e também à reserva legal. Então, nós observamos que o parâmetro temporal para definição como a área, parâmetro temporal objetivo para definição de área consolidada em APP, aí esse bloco será um bloco só sobre a área rural, ele é o dia 22 de julho de 2008. E a gente já vem falando dele há algum tempo, até porque justifica toda uma análise aí envolvendo o CFLOR. E essa data aí, como eu já havia falando, nada melhor do que repetir, que é exatamente a data do decreto 6.514, que é o que regulamentou a lei dos crimes e infrações administrativas ambientais. Ou seja, esse decreto foi o decreto que impôs concretamente uma quantidade muito significativa de sanções administrativas, sem esquecer da penal, mas cuja implicação financeira é muito contundente. Os valores que poderão chegar às infrações contra a flora, por exemplo, são valores milionários, de acordo com essa normativa. E aí veio o novo CFLOR, estabeleceu esse marco temporal exatamente com a perspectiva de sanear os problemas até então detectados. Pois bem, só o fato de ter degradado reserva legal e APP até 22 de julho de 2008 já é considerado objetivamente como consolidada, sem qualquer justificativa técnica. Então, renovo a crítica por falta de parâmetro técnico-científico para subsidiar um marco temporal como esse, simplesmente convalidar aí e reconhecer como passivo de regularização situações que até então eram consideradas como ilegais, que estariam sujeitas à responsabilização estatal. Então, se houvesse um parâmetro técnico-científico que subsidiasse, que amparasse, que justificasse essa adoção, aí não se discutiria, mas não é o caso desse mecanismo que isenta de responsabilidade aí, que é tido como anistia ambiental. Mas assim, sem maiores discussões, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo também, dizendo que é constitucional esse parâmetro temporal. Pois bem, qualquer situação que envolva a configuração de áreas consolidadas em APP rural é autorizada exclusivamente a continuidade das atividades consideradas como agro-silvopastorias, de ecoturismo e de turismo rural. Então, limita, no caso do exercício de atividades como tais, evidentemente a possibilidade de continuidade, mesmo havendo violação da norma. Então, ali nesses exemplos aí não haveria implicação no que diz respeito à paralisação da ilicitude. Então, são situações que devem ser pontuadas aí nesse contexto. Deve necessariamente, para se enquadrar como tal, constar no Cadastro Ambiental Rural ou CAR. É necessário também, em consequência, haver exatamente o que? Monitoramento com dever de conservação e mitigação dos danos ambientais, da degradação ambiental como um todo. Então, é necessário se faz exatamente não só ter o acompanhamento de quem é o proprietário ou pulseiro rural em relação à degradação nessas localidades,
mas também do poder público, com monitoramento, acompanhamento para verificar se o parâmetro se enquadra realmente nesse marco temporal ou não enquadra no marco temporal, o que deve ser feito, a vedar e impedir situações que implicariam em novas alterações e mesmo na continuidade daquelas que não seriam objeto aí da exceção, que nós já falamos no ponto anterior, que envolve atividade agro-silvopastoril, ecoturismo e turismo rural. É vedado, no entanto, a conversão de novas áreas para uso alternativo do solo. A gente vai estar falando dessa situação, então é uma condição peremptória, sem discussão a respeito da quantidade de exceções que existem no Código Florestal como um todo, aqui afirma categoricamente que estaria vedado a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, evidentemente que novas áreas que implicariam em degradação ambiental, tanto da reserva legal quanto da área de preservação permanente. Mas é sobre a área de preservação permanente que a gente está falando nesse bloco. Pois bem, é admitida a manutenção de residências em infraestrutura, evidentemente daquelas que já existem à época da entrada em vigor do novo Código Florestal, que foi no dia 28 de maio de 2012. Aí, data essa que convalidou as situações, né, as degradações ambientais, as ilicitudes ambientais no ambiente rural, praticados até 22 de julho de 2008. Muito embora essa imagem demonstre uma problemática dentro do ambiente urbano, nós observamos e falamos em vários momentos da correlação do urbano com o rural, das consequências em relação a isso. Se nós temos problemas em relação à gestão do patrimônio florestal no ambiente rural em nível nacional, mesmo antes do atual Código Florestal, imagina no ambiente urbano. Então a situação é muito complicada. Nós não podemos esquecer exatamente da relação que tem um com o outro e da potencialidade que tem, em especial no ambiente urbano, dos danos serem mais significativos. É importante destacar que nessa particularidade da concepção de área consolidada em APP rural, é exigível a recomposição isolada ou conjuntamente de. Então, por um lado, anistiou, isentou de responsabilidade, mas por outro, exigiu-se aí uma recomposição do ambiente degradado, por exemplo, da flora que foi retirada, dela ser restabelecida. Então, o Instituto da Recomposição foi uma exigência para a configuração dos benefícios da área consolidada em APP rural. É preciso observar, isolado ou conjuntamente, uma série de situações, entre as quais que haja regeneração natural de espécies nativas. Essa é uma condição que deve, evidentemente, ser acompanhada por profissional ou profissionais qualificados e, ao mesmo tempo, ter o monitoramento e fiscalização do órgão ambiental competente, para exatamente atestar que essa condição, que é exatamente a condição mais simples, que a própria natureza se restabelece de acordo com a sua dinâmica, deve necessariamente ter aí a constatação aí do órgão ambiental competente. Ou plantio de nativas, ou seja, plantio de espécies nativas ou de espécies nativas conjugados com regeneração. Então nós observamos exatamente, é um estágio de recomposição melhor, até porque há a intervenção humana no que diz respeito à melhoria aí do ambiente que foi degradado. Então são situações que são mais ativas, vamos assim dizer, mais rápidas, né? A partir do momento que o próprio degradador, o próprio antes considerado como infrator, ele adota medidas no sentido de promover a recomposição, ele dando as espécies, ele fazendo o plantio, ele acompanhando o desenvolvimento daquelas espécies que foram plantadas. Então, junto com a própria dinâmica da natureza, que é a regeneração natural, é algo que deve ser bem-vindo, deve ser prestigiado,
conforme a situação, conforme o caso concreto, até porque envolve custos, né? Então, não são todas as situações que os proprietários ou posseiros teriam condições financeiras de arcar com uma responsabilidade dessa magnitude. Até porque não se sabe o tempo para que efetivamente possa ser considerado pelo órgão ambiental como uma área que houve efetivamente a recomposição dos danos ambientais ali praticados. Então vai depender do caso concreto, vai depender da extensão da degradação, do porte, da dinâmica ambiental do local e uma série de outros fatores. E os custos também. Uma outra situação que o legislador pontuou como hipótese de recomposição é o plantio intercalado de lenhosas, não, espécies lenhosas, ou espécies perenes, ou aquelas consideradas como de ciclo longo, mesmo exóticas, exóticas com nativos até 50% da área ser recomposta. Então, nessa modalidade, nós observamos exatamente o que? É o próprio degradador, vamos assim dizer, ele ser obrigado exatamente a efetuar o plantio com apoio técnico especializado, contratado por ele, evidentemente, ou tendo um apoio, conforme o caso, do próprio poder público, mas exatamente adquirindo essas mudas, fazendo o plantio e ao mesmo tempo acompanhando o desenvolvimento dessas espécies. É importante nós destacarmos exatamente o percentual que deve ser levado em consideração para fins de plantio. Então, nesse particular, as espécies exóticas poderão ser objeto aí de aprovação por parte do órgão ambiental. Então, nós temos aí, por exemplo, como um estágio para a recuperação de ambientes florestais degradados, o plantio de acácia manjo, que é uma espécie exótica, é uma espécie que está muito disseminada no estado de Roraima, e é uma espécie que é considerada como leguminosa, e ela é originária da Oceania. Essa espécie, pelo fato dela ser considerada como leguminosa, professores doutores da Universidade Federal já pontuaram no sentido de poder a mesma ser utilizada para fins de enriquecimento do solo, exatamente pelo fato da sua configuração como leguminosa possibilitar, por exemplo, a assimilação do nitrogênio no solo, naturalmente. E aí ela seria exatamente um estágio para se assentar, se plantar efetivamente as espécies nativas, que é o que se prestigia em maior proporção. Então, mas nada impede exatamente dessas ficarem também conforme a análise do órgão ambiental, atendendo, desde que atenda a esse percentual que está estabelecido no Código Florestal. Ok. Então, uma exigência que não pode se abrir mão para os benefícios da sua configuração como área consolidada em APP rural, exatamente aplicar aí técnicas voltadas para a recomposição do ambiente alterado, degradado, modificado ou danificado. Ok. Uma observação em relação a essa temática que eu acrescento é exatamente o seguinte: APPs nos limites de unidade de conservação integral até o dia 25 de maio de 2012 não há área consolidada, ressalvado o plano de manejo. Então, uma situação que casa o espaço territorial especialmente protegido, que é a área de preservação permanente, com o Instituto também, da mesma forma, com a mesma proteção jurídica, que são as unidades de conservação de proteção integral, que nós podemos citar aí o Parque Nacional, por exemplo, podemos citar a Estação Ecológica. Então, a partir do momento que limítrofe a essas unidades de conservação, nós tenhamos aí área de preservação permanente privada, ou pública, que se exija efetivamente a reparação, a recomposição, é necessário entender um marco temporal diferente, que é exatamente o que? O dia 25 de maio de 2012. Então, essa configuração exatamente é uma situação que veda a possibilidade aí de configuração como área consolidada. É salvado o plano de manejo, que aí nós iremos estar falando não só sobre unidade de conservação de proteção integral, como de plano de manejo, dentro do contexto aí do bloco exclusivamente sobre unidade de conservação. Então, esse marco temporal deve ser levado em consideração, especialmente nessa modalidade, que é a modalidade mais protetiva, que é a unidade de conservação de proteção integral, ou seja, é muito mais
rigoroso o acesso, o uso, com exceção do parque, né? O parque em si, ele permite aí inclusive visitação pública. Ok? Então, nesse particular, não há que se falar em regularização de área consolidada, exceto se tiver previsão no plano de manejo, que é exatamente o instrumento de gestão da unidade de conservação. Aí nós temos uma imagem do ambiente rural, com área de preservação permanente degradada, que aí, se for constatado tecnicamente, geralmente por meios da geotecnologia, o geoprocessamento é uma delas que pode identificar o mais próximo possível, que exatamente ou até 22 de julho de 2008 já haveria essa degradação. E aí exigiria aí do proprietário ou posseiro exatamente o que? A recomposição, dentre outros mecanismos, como nós observamos o cadastro ambiental rural. Então essa é uma situação aí, nós observamos que a vegetação ciliar aqui foi totalmente suprimida, e aí nesse caso, se eu tivesse ocorrido dentro desse período que nós falamos, desse marco temporal, aí deveria cumprir essas regras aí para ser efetivamente considerado como área consolidada e isentar de responsabilidade. Alguns parâmetros que devem ser analisados a respeito da recomposição da APP RIPAR. Então, nós sabemos que existem várias formas de APP. Então, no particular da APP RIPAR, para fins de configuração como área consolidada, nós deveremos ter em mente uma série de situações. Situações essas que inclusive beneficiam aqueles que praticaram as antes consideradas infrações até 22 de julho de 2008. Então nós observamos exatamente o seguinte: para imóveis rurais de até um módulo fiscal, então até um módulo fiscal, levando em consideração a borda da calha do leito regular, que é o cálculo ordinário da APP RIPAR ou dos cursos d'água corrente, independente da largura do curso d'água. Aí é um fator que já minimiza a regra de proteção, porque a regra geral, nós observamos vários níveis de metragem, ou seja, menor do que 10 metros, até maior do que 600 metros a largura do curso d'água, contado da borda da calha do leito regular. E nesse caso, no ambiente rural, sendo o imóvel até um módulo fiscal, que no estado de Roraima pode ser 80 hectares ou 100 hectares, a área de preservação permanente que exigiria-se a recomposição deveria ser de 5 metros. Se entre 1 e 2 módulos fiscais, passaria para 8 metros. De 2 a 4, 15 metros, que deveriam ser a recomposição. Se maior do que 4 hectares, ou seja, maior do que 320 hectares ou 400 hectares, conforme a localidade aí dentro do estado de Roraima, não, em nenhum desses casos, d'água poderia ser um igarapé em comparação com um rio que é muito maior. Então, no caso de ser maior do que 320 hectares ou 400 hectares, deveria a área de preservação permanente a ser recomposta, a vegetação ciliar em si, de 20 a 100 metros. Quem vai bater o martelo sobre as implicações em relação a essa temática é o órgão ambiental competente, que deve acompanhar, licenciando aí a implementação dessa recomposição. Então, em relação ao APP RIPAR, nós observamos várias restrições, que seriam contra o interesse florestal, vamos assim dizer. A primeira delas é não considerar a largura do curso d'água. Então, seja um curso d'água pequeno ou grande, qualquer que seja ele, a largura fica a mesma. Então, assim, se nós observarmos, por exemplo, uma propriedade ou posse rural que tenha, 100 hectares, que esteja à margem do igarapé, que a APP dele, ordinária, a largura dele seria menor do que 10 metros, nós podemos observar que a APP ordinária seria de 100 metros. Isso sem discussão, é ordinária, sem falar nessa situação de área consolidada. Aqui nós observamos exatamente o seguinte:
Aqui independe da largura e a metragem é 5 metros. Então, se aquela mesma propriedade ou posse estivesse do lado ali de um rio, cuja largura fosse maior do que 600 metros, em que a APP ali ordinariamente seria de 500 metros, nós observamos que o mesmo parâmetro seria. Então, qualquer que seja o tamanho do curso d'água, pequeno ou grande, a metragem seria a mesma. Então, assim, o que está protegendo efetivamente? Nós observamos exatamente que esses parâmetros são parâmetros atécnicos. Não existe um fundamento técnico científico que justifique eles, né? Especialmente em relação à largura do curso d'água. Um curso d'água muito grande, você ser exigível recompor tão somente uma área muito pequena, isso é muito complexo, muito problemático, às vezes não consegue atender o mínimo exigível em termos de reparação ambiental. Pois bem, no caso do entorno de nascentes e olhos d'água perenes, o raio de 15 metros. Nós observamos que a regra ordinária é 50 metros de raio. Aqui já passa para 15 metros de raio, que é exigível a recomposição. No entorno de lagos e lagoas naturais, nós observamos alguns parâmetros, seja imóvel de um módulo fiscal até maior do que 4 módulos fiscais. O que deve ser efetivamente recomposto é de 5 a 30 metros. Então, são parâmetros bem menores do que os ordinários ali previstos na própria legislação. Num comparativo é fácil você ver isso. No caso das veredas, levando em consideração a projeção horizontal a partir do espaço brejoso encharcado, que é o parâmetro que é usado no cálculo realmente dessa forma de APP, nós temos que até 4 módulos fiscais, o que deve ser considerado são 30 metros. E maior do que 4 módulos fiscais seria 50 metros. Esses 50 metros é exatamente o parâmetro ordinário. Então, somente nesse caso, atenderia o parâmetro ordinário, que valeria independente de ser ou não considerado como área consolidada. Então, é a única diferença que eu acrescento exatamente quando a propriedade ou posse seja maior do que 4 módulos fiscais. Uma observação que deve se fazer é exatamente que, nas bacias hidrográficas consideradas como críticas, poderá o chefe do executivo determinar a recuperação/conservação superior, ouvidos o Comitê de Bacia e Conselho Ambiental de Meio Ambiente. Então, dependendo da situação concreta, a partir do momento que o próprio poder público reconhece alguma bacia ou microbacia hidrográfica como crítico, em especial crítico no que diz respeito ao abastecimento público, pode estabelecer parâmetros que sejam maiores do que o que nós observamos a título de configuração como área consolidada. Essa particularidade, evidentemente, vai depender do caso concreto, da região, da localidade e também da configuração como bacia hidrográfica crítica. Uma outra particularidade em relação à regularização, à configuração como área consolidada em ambiente rural, de APP efetivamente, em relação às atividades consideradas agro-silvo-pastoris, tem algumas ressalvas. Por exemplo, aquelas que estão dentro de até 10 módulos fiscais, a recomposição deve observar os seguintes limites. Aí nós temos, primeiro parâmetro, até 2 módulos fiscais e uma atividade econômica dentro do ambiente rural que exerça aí essa iniciativa econômica da agro-silvopastoril. Então deve levar em consideração exatamente o que? Da área total do imóvel, 10%. Então esse é o parâmetro que deve ser considerado. No caso de imóveis de 2 até 4 módulos fiscais, 20%. No caso dos assentamentos de reforma agrária, deve ser observado as demais condições gerais estabelecidas, ou seja, aquilo que já aplicável ordinariamente deve ser acatado aí pelos órgãos de reforma agrária, seja eles em nível federal, seja em nível estadual.
Na particularidade dos reservatórios artificiais de água, para fins de geração de energia ou abastecimento público, que já tenham sido implantados antes do dia 24 de agosto de 2001, a APP é considerada exatamente entre o nível máximo operativo normal e a cota máxima maximorum. Nós já falamos sobre isso, sobre essa configuração. Então, a máxima operativa é o que funciona regularmente, sem qualquer gravame ao sistema operacional do abastecimento público ou geração de energia. E a cota máxima maximorum é o máximo histórico que pode atingir aquele reservatório d'água. Algumas outras situações que merecem destaque. Em relação às hipóteses de área de preservação permanente legal, previstas aí no artigo 4º do CEFLOR, do inciso 5º, 8º, 9º e 10, que dizem respeito, respectivamente, às encostas ou parte destas com declividade superior a 45 graus, às restingas, os manguezais, as encostas com partes dessas com declividade superior a 45 graus. E aí entra também, que é o inciso 8º, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros, em projeção horizontal. E aí, no inciso 9º, nós temos topo de morro, monte, montanha, serra, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior do que 25 graus. E aí, por último, nós temos as APPs do inciso 10, que fala das áreas com altitude superior a 1.800 metros. Então, qualquer uma dessas hipóteses que eu acabei de falar, admite-se a manutenção de atividades florestais. Já as culturas de lenhosas, perenes de ciclo longo e infraestrutura física de atividades agro-silvopastoris para práticas conservacionistas do solo e ou água, que sejam devidamente recomendadas. Vedada a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. E aí nós temos uma ressalva que o pastoreio extensivo fica restrito à flora campestre. Então é um tipo de vegetação que é exigido aí nessa situação. Então, em todos esses casos, sejam as encostas, sejam as bordas de tabuleiro, chapadas, sejam topo de morro ou montanha, altitude superior a 1.800 metros, como forma de APP legal, admite-se a manutenção das atividades que já eram exercidas ali. E, ao mesmo tempo, infraestrutura. Mas, assim, desde que sejam voltadas para e amparadas com práticas consideradas como conservacionistas do solo e ou água, devidamente recomendadas pelo órgão ambiental competente. Então, são situações essas que mitigam aí a proteção mais do que já existe. No caso do inciso 8º, e esse inciso 8º fala das bordas dos tabuleiros ou chapadas, nós temos exatamente o seguinte: imóveis rurais até 4 módulos fiscais, admite-se a consolidação de outras atividades agro-silvopastoris, ressalvado o risco de vida, desde que com boas práticas agronômicas e conservação do solo e ou água, por deliberação dos conselhos ambientais dos estados, e aí entra do Distrito Federal também. Então, no caso da particularidade das bordas dos tabuleiros ou chapadas, aí eu vou voltar aqui o slide, com a imagem fica mais fácil de mostrar aqui. Aqui, borda do tabuleiro chapada, em que a área de preservação permanente é de 100 metros, a partir da borda aqui, da chapada. Então, admite-se, nessa situação de área de preservação permanente legal, a sua utilização com aquelas vinculações que nós já pontuamos. Então, são situações essas que deverão ser sopesadas aí por parte do proprietário e ou posseiro,
e, em especial, pelo órgão ambiental que vai convalidar ou não a incidência desses benefícios, porque são situações essas que implicam exatamente na regularização sob o ponto de vista dos danos, das infrações ambientais. São situações essas que implicariam exatamente em benefícios, em especial para não efetivação das sanções administrativas que foram aplicadas, por exemplo, multas, né? Multas às vezes até de valores significativos. Então, nesse bloco nós fechamos aí com essa abordagem da APP rural para fins de configuração como área consolidada. E aí nós entraremos em outro bloco falando da APP urbana. E é isso, por enquanto.